Salmos 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Começamos aqui mais uma aula da escola dominical, né? A escola está fazendo essas aulas via vídeo, né? Que vocês possam acompanhar os vídeos, fazer perguntas, né, pastor, das aulas, as dúvidas, né? Alguma sugestão que as pessoas que estão nos assistindo possam nos dar para poder melhorar, né? Esse envolvimento da escola dominical com o pessoal de casa, né? Hoje a gente vai falar da aula número 4, que são as práticas devocionais, pastor. Hoje a gente está vivendo um momento muito de restrição, né? E as práticas devocionais vêm falar muito para nós nesse momento que a gente está passando, né? Muitas coisas que a gente fazia, né, durante, né, as nossas práticas, algumas coisas estão restritas, né? Então a gente vai conversar sobre isso, sobre essas práticas devocionais e o que a gente pode, além disso, melhorar em nossas casas as nossas práticas, né? Mas vamos começar fazendo uma oração, né? Queria que nesse momento você fechasse seus olhos e acompanhasse, fizesse a sua oração na sua casa. Amém? Pai querido, em nome do seu Filho Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela oportunidade, ó Pai, de estar reunidos aqui na igreja para falar com o seu povo, mesmo através de vídeo, ó Pai. Que a bênção do Senhor, a bênção do Espírito Santo seja em cada lar, em cada casa e principalmente em cada coração, ó Pai. Que o Senhor esteja nos alimentando, nos suportando, ó Pai, cuidando de cada família, ó Pai. Muitos estão passando por dificuldades, problemas de saúde, né? Que o Senhor esteja nos abençoando com a sua restauração, ó Pai. Amém, Jesus. Fica conosco, ó Pai, em todos esses momentos, ó Pai, que a paz e o Espírito Santo seja conosco em todos os momentos da nossa vida. Amém. Amém, Jesus. Então, vamos começar, pastor. Aqui a gente fala, né, o texto fala lá no Salmos 42, né, que muitas vezes a gente fica afastado por algum motivo, né, da igreja, do mundo cristão, né, do convívio diário, né. Então, muitas vezes a palavra nos traz aqui um conforto, né, e a experiência do salmista quando ele estava afastado do templo lá em Jerusalém, ele sente a falta, né? Ele diz que a alma dele tem sede, né? Sede de Deus, né? E é interessante, né? Que
quando a gente fica afastado de alguma coisa que a gente gosta, né? Que a gente faz no dia a dia, a gente tem o prazer de fazer e por algum motivo aquilo é retirado da gente, a gente sente muita falta, né? E que nem você falou, né? Que o salmista fala que ele sente sede, né? E como a corça que procura, né? As águas da vida, né? E assim, nós procuramos nesses momentos a presença do Deus vivo em nossas vidas, né? Como ele fala, né? E é um momento em nossas vidas muito difícil, né? Que está a nossa restrição ao culto local, né? A presença, né? Dos irmãos fazendo a comunhão diária, né? E isso para nós é ruim, né? É interessante que é um momento que a gente está tomando consciência da importância disso, né? Porque quando você tem toda a liberdade de fazer, por vezes você não presta atenção do quanto isso é importante na vida, né? Mas nós estamos há quase 2 meses já sem poder reunir o povo, cultuar a Deus na igreja, né? E de fato como isso faz falta na nossa vida. É claro que nós nos reunimos nas casas, nós participamos, né? Mas a Bíblia nos conta que nós somos um povo, né? E a comunhão do povo se dá na convivência, né? Então esse afastamento de fato abala mesmo, né? Nos dá o desejo de que esse tempo passe logo para que a gente possa juntos adorar a Deus. Tem aquele velho ditado, né, que a gente só sente falta de alguma coisa importante quando a gente perde, né? Aí que você vai, eu tinha tudo e não fazia, né, o que era correto, e agora que eu não posso fazer, eu quero fazer, né? Isso é um sentimento humano que traz, né, muitas vezes de frustração que as pessoas não podem fazer mais, né? Mas a Bíblia nos traz esse conforto, né, das práticas devocionais que nós podemos fazer em casa, mesmo estando longe aqui do templo, mas você, eu, todos nós podemos fazer essas práticas, né, devocionais nas nossas casas, né? Porque a prática devocional, ela dá conta da nossa intimidade com Deus, né? Quando nós olhamos para os nossos próprios relacionamentos humanos, dificilmente a gente vai falar que a gente tem intimidade com alguém com quem a gente não se relaciona, né? Uma pessoa que você vê eventualmente, né? Ou quando vê, não tem conversa, a pessoa não sabe, não conhece você mais profundamente. Você não vai falar, essa pessoa é da minha intimidade, eu sou íntimo dessa pessoa. Não, a gente não conhece um ou outro, né? Então, um relacionamento íntimo, ele exige a convivência, ele exige a comunhão, né? E trazendo isso para a nossa relação com Deus, isso também é semelhante, né? Como é que posso dizer que eu tenho intimidade com Deus? Dizer que eu tenho comunhão com Deus, se aquilo que eu entendo por comunhão com Deus, intimidade com Deus, não são práticas que a Bíblia diz que se dá a comunhão por Deus por meio delas, né? Quer dizer, que comunhão é essa, né? Quer dizer, então, se não é por meio daquilo que a Bíblia chama de relacionamento e intimidade com Deus, e eu afirmo que eu tenho intimidade com Deus, onde que essa intimidade está sendo cultivada? Como que essa intimidade está sendo cultivada? O texto aqui ele fala até muitas colocações, né? Se as pessoas são verdadeiramente cristãs, não praticando, né, as devocionais, né? Ou seja, como se fosse um médico que não fosse atender paciente, né? Então, como é que você é cristão, se diz, né, uma pessoa cristã, se não pratica, né, os atos devocionais? O que né, é um ato devocional, né? A gente vai falar nisso aqui muitas vezes. Eu sou cristão, mas a pessoa não lê a Bíblia, né, na verdade, não faz oração, né? Quando tem a oportunidade, né, de participar dos cultos, de uma reunião na igreja, muitas vezes não faz, né?
Então aí a pessoa se fala, eu sou cristão, mas verdadeiramente está faltando alguma coisa para ela se transformar numa pessoa cristã. A vida cristã não é só falar, eu sou cristão, né? Você pode colocar uma farda e dizer, eu sou policial, né? Aí tira a farda, né? E deixa de ser policial. Você não deixa de ser policial porque você tirou a farda, né? Você não deixa de ser cristão, né? Muitas vezes, e a pessoa, ou, na verdade, ela fala que é cristão, mas não faz nada para ser cristão, né? Então, na verdade, assim, né? Como a gente vem falando, lição para lição, desde a queda do homem no pecado, onde cortou, né, a intimidade com Deus, onde Adão e Eva tinham intimidade diariamente com Deus, perdeu-se essa relação, né, essa intimidade. E o homem procura agora fazer essa intimidade. E como que nós podemos fazer essa intimidade, né, diariamente? São vários, né, atos devocionais que a gente vai comentar, né, para que nós podemos fazer isso, né? Que são imprescindíveis, né? Às vezes a gente tem que entender também que na nossa cultura hoje a gente tem essa questão do que a gente chama do cristão nominal, né? Quem é o cristão nominal? É a pessoa que ela foi batizada, recebeu o batismo na igreja, frequentou a igreja até durante o tempo da vida dela, principalmente quando é criança, porque os pais levam, né? E chega em dado momento, abandona a comunhão, abandona as práticas cristãs e vai viver a sua vida como bem entende e, que nem você falou, não ora, não lê, mas ela se declara como cristão. Eu sou cristão. Por quê? Não, porque eu fui batizado na igreja, né? Bom, mas então isso daí é ser cristão nominal, né? Agora, a prática cristã é diferente, né? E tanto é que o texto fala aqui, né, lá em Atos 2, 41, 42, né, onde foi batizados várias pessoas e ali eles faziam, né, os momentos, né, de devocional para Deus, né, e dois deles foi o que você comentou, né, que seria o batismo, né, e o outro seria a participação na ceia, né. São meios de graça, né, a Confissão de Fé de Westminster diz que batismo e ceia são meios de graça por meio dos quais Deus abençoa as nossas vidas, né. Eu me lembro uma vez conversando com uma pessoa e a pessoa cresceu na igreja. E um dia conversando com ela, quando perguntei para ela quando que ela tinha sido batizada, ela me disse que não era batizada. Eu falei, nossa, mas você não está na igreja desde bebê? Então, por que não batizou? Eu não vi necessidade, eu fui crescendo na igreja, eu estou aqui até hoje, não vi necessidade de ser batizado. Aí ele falou assim, porque também, né? Ir lá só para colocar um pouquinho de água na cabeça? Aí eu falei, opa, né? Então você não entendeu o verdadeiro sentido do batismo, né? É muito, mas a água é um símbolo, ela está presente ali do batismo como um símbolo. Agora, a tua profissão de fé, você declarar publicamente que você tem fé em Cristo, que Cristo é teu Senhor e Salvador, obedecer esse mandamento bíblico, né? Vai muito além do que simplesmente colocar um pouco de água na cabeça, né? Então é preciso conversar melhor sobre isso, né? E foi interessante que a gente, a partir dali, conseguiu conversar sobre o que de fato era o batismo e a importância do batismo na vida da pessoa e ela foi batizada, né? Mas a princípio ela dizia isso, né? Qual a importância de ir lá colocar um pouquinho de água na cabeça? E acredito que muitos outros pensam dessa mesma maneira, né? E pessoas que vivem dentro da igreja, né, e não têm o conhecimento, ou seja, falta muitas pessoas, né, aos cristãos o conhecimento, né? E um desses pontos aqui que a gente fala é a perseverança na doutrina dos apóstolos. O que é isso? É a leitura da Bíblia, né? Então, das práticas devocionais que nós devemos fazer diariamente, nem que seja 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, né? É a leitura da Bíblia. Porque é através da leitura da Bíblia que a gente vai ter
esse entendimento, né, do que é o batismo, né, do que é o momento da ceia, né, o que tudo, né, que Cristo passou, né, na sua vida aqui na Terra, mostrando, né, a gente vai falar das boas novas. Muitas vezes, mas o que é as boas novas, né? O que quer dizer as boas novas? Então, através da leitura bíblica, né, que você tem esse conhecimento, né? Na igreja, né, o pastor, né, todos nós comentamos, mas a leitura é essencial. E sabe o que é interessante de pensar nisso? É uma coisa triste. Com essa coisa da gente se declarar cristão, acontece de muitas pessoas, então, virem conversar conosco, né? Querer tirar uma dúvida. Ah, você que é cristão? Na Bíblia tá escrito tal coisa? Só que a pessoa não leu a Bíblia. Né? Ela pegou de algum lugar. Ela tem uma ideia vaga, né? Mas ela dá uma resposta. Né? Só que resposta é essa que ela dá? É algo que está na cabeça dela. É o que ela entende, sem ter lido a Bíblia, o que ela entende do que a Bíblia diz, sem saber o que a Bíblia diz. E ela dá uma resposta para a pessoa. E por vezes a pessoa que ouve essa resposta, toma essa resposta como uma resposta bíblica. Sim. Porque afinal de contas ela foi lá perguntar para alguém que se declara cristão. É complicado, né? E a leitura bíblica, né? Tanto é que a palavra fala, né, que a leitura, o livro da Bíblia é lâmpada, né, para os nossos caminhos, para os né? nossos pés. Né? Então é assim, por que ele fala que é lâmpada, né? Porque a tendência é abrir sua mente, né? Uhum. A gente fala, né, que o véu foi rasgado. Por que o véu foi rasgado? Porque foi colocado para você o entendimento da palavra de Deus, né? Então a lâmpada é para que você tenha luminosidade da palavra de Deus, para que você possa durante toda a sua vida saber o que você precisa fazer, né? Muitas vezes você lê e você não quer fazer, você faz o contrário, que aí vem o sentimento do coração que a gente fala, o que é certo e o que é errado, né? Uma beleza que eu acho desse texto, que a Bíblia diz que, né, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, está dizendo também, eu entendo, a Bíblia está dizendo também, olha, a Bíblia está aqui para que você não ande em trevas. Sim. Né? Faça uso dela para que você não tenha que andar em trevas. E como que o pessoal gosta de rodar pelos caminhos mais obscuros da vida, né? O Espírito Santo nos aconselha, né, durante toda a nossa vida, né? E como a gente, né, em muitos momentos a gente comenta, você tem a opção de fazer o que é certo e o que é errado, né? E o Espírito Santo fala para você o que é certo, mas você muitas vezes fecha seu ouvido, fecha seu coração e vai pelo seu coração, né? Aí é onde que a gente muitas vezes cai, né? Cai, né, nos caminhos errados da vida, né? E precisa de alguma restauração de Cristo Jesus em nossas vidas, né? Às vezes alguém pode perguntar para o cristão, que, como diz no Salmo 1, né, que tem o prazer na palavra de Deus e que medita nessa palavra, e perguntar para uma pessoa como se isso não fosse uma coisa boa. Perguntar para o cristão, então você não faz determinada coisa só porque está escrito na Bíblia que não é para fazer? É isso mesmo. É porque está escrito na Bíblia que não é para fazer. Então eu não faço. Porque esse livro ilumina a minha vida. A comunhão, né, das pessoas, né, através da Bíblia, traz outro ponto também, né? Quando você tem o conhecimento, ele leva o quê? Como o salmista estava refugiado assim, né? Ele começa a orar. E a oração, né? Eu acredito que a oração é o principal ponto devocional das nossas vidas, né? Que a oração nada mais é, né, que uma intimidade com Deus, é uma conversa que você com Deus no seu íntimo, né? Muitas vezes a gente passa nos dias a dias pelas nossas aflições, sejam elas quais forem, pode ser pequenas ou muito grandes, né? Mas todas elas precisam passar por oração a Deus, né? A gente fala, eu vou orar
por uma coisa que eu recebi, sim, porque na Bíblia fala que você tem que orar nos momentos bons e nos momentos ruins também, né? Você precisa agradecer a Deus. E a oração, irmãos, você precisa fazer diariamente. Sabe uma coisa que é espantoso? Eu ouço muitas pessoas hoje, mas muitas pessoas dizendo assim: você orar vai ficar incomodando Deus. Deus tem coisa mais importante para fazer do que ficar ouvindo oração, oração e oração. E as pessoas repetem isso, eu ouço isso muito. Só que há um detalhe que aí a gente volta lá na leitura bíblica. Do Gênesis ao Apocalipse, não há um versículo que confirme essa afirmação. Agora, há uma infinidade de versículos que falam o contrário disso. De que Deus quer ouvir as nossas orações e de que nós devemos, sim, fazer conhecer todas as nossas coisas diante de Deus, né? Então, por vezes, os ditados populares, as crendices populares, tomam uma força na vida das pessoas mais intensa do que a própria realidade bíblica. O Salmos 37 fala isso, né? Entrega, né, seus problemas ao Senhor e tudo mais Ele fará. Mas como é que você vai entregar seus problemas para o Senhor se você não faz a sua oração? Se você não fala para Ele qual é o seu problema, né? Ele sabe? Claro que Ele sabe. Mas Ele precisa que você fale. Ele precisa que no momento da oração, principalmente, você abre o seu coração, né? Por isso que a gente fala que é intimidade, né? Porque você está num momento, né? Normalmente você está na sua casa, fechado no seu quarto, na sua cama, fazendo oração, né? Aí você abre o coração, né? O próprio Espírito Santo fala que, né, se você não souber orar, Ele faz nos ensina, né, por rugidos, né, que sai da sua boca a oração, e Ele entende o que você está no seu coração. Você não precisa nem falar uma palavra, mas o seu sentimento tão forte que Ele sabe o que você precisa, né? E Cristo Jesus é o maior exemplo em nossas vidas de todas essas práticas devocionais, né? Quantas vezes a gente vê na Bíblia que Cristo se retirou, né, de junto com seus 12 apóstolos, se afastou para fazer oração. Se Cristo Jesus faz oração... E isso é muito interessante, né? A desvalorização da leitura bíblica, a desvalorização da oração, a desvalorização da participação no culto, a desvalorização da comunhão entre o povo, né? Porque hoje se vê muitas pessoas, não, eu tenho Deus no coração. Não, né? A Bíblia diz que nós não devemos abandonar o culto, a comunhão com o povo. E a Bíblia, né, mostra Jesus fazendo todas essas coisas, tendo profundo conhecimento das Escrituras, participando dos encontros nas sinagogas, Jesus orando, Jesus tendo comunhão com o povo. Agora, será de fato que Jesus veio aqui para ficar fazendo coisas sem importância? Se essas coisas tiveram importância na vida de Jesus, que é o próprio Deus vivo na terra, elas não deveriam ter muito mais importância ainda na nossa vida, né? Se o próprio Deus, o Filho de Deus, entendia que isso era importante para Ele, sendo poderoso, quanto mais nós, sendo frágeis da maneira que somos, temos que considerar isso tudo não só importante, mas como essencial para a vida. E não é só para a vida espiritual, não. É para a vida como um todo, né? Quantas armadilhas nós teríamos nos desviado, teríamos escapado delas, se tivéssemos seguido os conselhos bíblicos, né? De coisas que a Bíblia, não faça isso, eu não vou fazer. Nós escaparíamos de muitas armadilhas da vida. Eu tenho certeza que os irmãos que estão nos assistindo devem ter as suas experiências, né? Com muitas coisas que aconteceram nas suas vidas, né? Pedidos que foram atendidos pelas suas orações, né? Pedidos que Deus providenciou a salvação,
o cuidado que precisa. Os irmãos sabem disso e precisam, irmãos, continuar fazendo as suas leituras, as suas orações nesses momentos. Não é porque estamos afastados que devemos nos afastar disso também. Eu acho que nesse momento que a gente tem que se colocar mais oração, mais leitura, né? Nesses momentos de distanciamento, né, do povo, né? E esse distanciamento a gente vai falar nos dois itens aqui, né? Que é a comunhão dos santos, né? E o culto a Deus, né? O culto a Deus, né, que nós fazemos aqui, nesse momento, nós não conseguimos fazer. Mas o culto a Deus você pode fazer na sua casa, né? Que a gente fala que a igreja é uma igreja viva, né? Não é o prédio em si. A igreja somos nós. Né? Não é o prédio em si que você precisa vir aqui, né? É necessário, quando possível, né, voltarmos, né, fazer essa comunhão entre os irmãos, né? A Bíblia diz que onde as pessoas estiverem reunidas em nome do Senhor, ali o Senhor está. Isso, exatamente. Então, irmãos, o culto a Deus nós precisamos fazer nas nossas casas, né, nos nossos corações. O que é o culto a Deus, pastor? O que o senhor pode entender e passar para os irmãos o culto a Deus na casa nesse momento? É esse tempo que a gente vai reservar de comunhão com Deus, um tempo separado. O culto é um tempo de encontro, um tempo separado, né, em que a gente se distancia de todos os outros afazeres, de todas as outras coisas que nós estamos fazendo, para nos colocarmos na presença de Deus, para conversar com Deus, né? E render a Ele todo louvor, toda glória, toda adoração. O culto é um momento de adoração a Deus. Esse é o principal objetivo do culto, né? Adorarmos a Deus. O culto ele não é feito para nós, né? O culto não deve cultuar a nós. Sim. O culto deve cultuar a Deus, né? Então, quem deve gostar ou não do culto é Deus. Né? E então é esse tempo que nós nos apresentamos diante dele para adorá-lo, para ter comunhão com ele. E é claro que todo aquele que se apresenta em adoração verdadeira diante de Deus vai ser tremendamente abençoado. Nesse encontro vai ser muito abençoado pela presença de Deus. Eu acho que nesse momento a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nos momentos que a gente faz o culto a Deus, como que a gente está se colocando, né? Nesses momentos, né? Será que a gente está fazendo exclusivamente o culto a Deus ou a gente está dividindo o culto, né? No momento do culto com as outras coisas que podem atrapalhar? Uma formalidade, né? Uma formalidade, ou seja, você está vendo o culto e mais alguma coisa, ou seja, você não está vendo nada daí, né? Na verdade, o momento do culto você perde a oportunidade daí. É muito interessante isso que você está falando, porque a gente está vivendo um tempo em que a gente tem feito o culto em casa por meio dos vídeos, assistindo os vídeos, né? Então, é preciso um cuidado redobrado. Né? É claro, você está lá, sentou, não coloquei uma roupa social, não é disso que a gente está falando, mas é da atitude de reverência, né? Mesmo que eu esteja lá sentado no sofá de casa, ali com as crianças e tudo, mas a atitude de reverência, a atitude de adoração, não é simplesmente, tem o culto lá no YouTube, então põe lá para passar e fica no telefone, fazendo outras coisas, conversando sobre outros assuntos. Não, é culto. É momento de adoração, é momento de comunhão com Deus. Então, é preciso que exista em nós reverência, atitude de adoradores diante de Deus, né? Porque também dessa forma Deus está abençoando as nossas vidas. A palavra está chegando até nós, as orações estão sendo feitas, né? Então, não é porque nós estamos num jeito mais informal que nós não devemos ser reverentes diante de Deus. Não, devemos nos apresentar diante de Deus onde quer que seja em espírito de adoração. Amém. É importante tudo isso que nós falamos, irmãos, para que você na sua casa, nesse momento, né, a revista nos traz os passos, né, que a gente precisa seguir, né, porque a gente serve um Deus vivo, né?
Então, desde a nossa queda ao nosso resgate em Cristo Jesus, nós precisamos diariamente colocar nossas vidas a Cristo, né? Então, que você na sua casa possa estar lendo os textos bíblicos, fazendo a sua oração, né? Nos dias que tem, né, a live, né, que vai ser hoje, na quinta-feira, e no domingo, que você possa se colocar presente nesse momento a Cristo, a Deus, né? E esse momento vai passar, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que seja o mais breve possível, para que nós estejamos juntos aqui na igreja, para fazer uma grande festa ao nosso Deus vivo, né? Glória a Deus. Que precisamos, nós aqui cristãos, estamos como salmista, sedento desse Deus, sedento dessa água da vida, né? Que podemos estar juntos nesses dias em oração, que Cristo os abençoe, vos guarde, que você possa nos ajudar também, né? Comentando abaixo aí no YouTube o que você achou da aula, o que você tem de sugestão para a gente poder colocar também conosco aí, todos os caminhos de mídia que a gente tem, WhatsApp, isso tudo. Interessante. Irmãos, que Deus abençoe as suas vidas, que Deus vos guarde toda a sua família nesse momento, né? E vamos fazer uma oração para encerrar, pastor. Amém. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor pelo privilégio, ó Deus, do Teu amor derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Como é importante, ó Deus, termos comunhão contigo, ó Pai. Uma comunhão verdadeira por meio da orientação bíblica, ó Pai. Amém, Senhor. Tira de nós o desejo de inventar aquilo que já está determinado, Senhor. Tira de nós esse desejo de fazer por nós mesmos. A criatividade que o Senhor nos deu serve para tantas outras coisas nas nossas vidas e é muito importante. Mas a comunhão contigo, ó Pai, já está descrita na Tua palavra. E que Teu Santo Espírito nos conduza por esse caminho devocional, de intimidade com o Senhor, ó Pai, para que as nossas vidas cresçam a cada dia na comunhão com o Senhor. E que cada dia o Senhor nos transforme em melhores pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.